Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília, e esse é o vídeo de número 4 do tópico 8 da disciplina de algoritmos e estruturas de dados. O tópico 8 está falando sobre tabelas hash. Nesse vídeo em especial vamos discutir algumas questões de implementação das tabelas, em especial no que tange o tratamento das colisões devido ao uso das funções de hashing. Bem, então a grande questão que a gente vai tentar abordar nesse vídeo, responder nesse vídeo, é onde armazenar os símbolos, os sinônimos, ou seja, aqueles registros cujas chaves coincidem no seu valor de hash. Há uma série de estratégias e aqui nesse vídeo nós vamos abordar essas três possibilidades aqui. Inspeção linear e overflow, ou a técnica de balde, são estratégias que trabalham com a mesma área de memória, ou seja, vão lidar com o problema dentro da própria área de memória referente à tabela, e a estratégia de encadeamento usa uma abordagem de uma área separada da memória para esses sinônimos. Muito bem. Primeiro falando da colisão, da resolução da colisão por meio da inspeção linear. É uma estratégia relativamente simples, em que se eu tenho uma situação de colisão, uma determinada chave coincide com outra que já foi armazenada na tabela, eu vou continuar a procurar endereços na tabela subsequentes até encontrar um endereço vazio. E ali eu coloco o meu registro. Se eu chego ao fim da tabela, eu volto para o início dela. Essa é uma técnica de resolução de colisão em que eu mantenho todos os registros na mesma tabela, por isso que a gente diz que ela mantém as informações em memória. E aí eu caio num método que a gente chama de método de endereçamento aberto, porque essa estratégia de resolução, reparem, abre aquela relação que era fechada entre a chave e o endereço de hashing. Ela passa a não ser mais, a rigor, exclusiva e direta. A gente pode ver isso justamente por conta dessa figura. Então imagina, primeiro registro que eu vou armazenar é o cole, o endereço do hashing para ele é 20. Então, muito bem, eu vou lá e armazeno o cole aqui no endereço 20, e depois eu tenho a inserção da chave Bates no endereço 21, sem problema nenhum, Bates é colocado no endereço 21. Quando eu vou para a inserção da chave Adams, repare que o hash de Adams também é 21. O que vai acontecer? Pela técnica de inspeção linear, 21 já está ocupado, eu vou encontrar o próximo endereço disponível, que é o 22. Ali eu armazeno o Adams. Muito bem. Aí em seguida eu recebo a solicitação de armazenamento da chave DIN no endereço 22, calculado pelo hash, só que o endereço 22 foi ocupado já por Adams, então eu volto para o início da tabela, porque ela tem o endereço 22 como limite, e armazeno DIN aqui. E veja, Evans, que tem hash 20 originalmente, vai ocupar não só, vai ter que se deslocar do 20 para o 21, para o 22 e depois do 0 para o 1 para achar um espaço livre aqui para finalmente ser colocado. Então, repare que é uma forma simples de resolver o problema. Eu vou alocando o primeiro endereço disponível a partir do endereço calculado pelo hash, mas quando há muitas colisões, eu começo a gerar clusters dos registros na minha memória, que são agrupamentos dos registros na memória, com buracos entre esses agrupamentos. E, naturalmente, eu vou aumentando o comprimento da minha pesquisa. Por exemplo, se eu vou fazer a pesquisa pelo Evans aqui, eu não vou gastar só uma comparação, como seria o sonho ideal de toda tabela hash. Eu vou gastar uma, duas, três, 4, 5 comparações. Então,
Se o número de colisões começa a aumentar muito, você está pagando o preço aí no custo da pesquisa. E falando na pesquisa, a gente vai, né, justamente fazê-la, né, seguindo essa estratégia mencionada de calcular primeiro o endereço da chave. Se já está, né, na própria, não houve nenhuma colisão anteriormente e o registro está na próprio endereço, maravilha. Caso contrário, eu tenho que ir procurando nas posições subsequentes até que eu ache a chave ou até que haja um espaço vazio. Por exemplo, o Evans a gente já fez a pesquisa no slide imediatamente anterior, né? Começo aqui pelo 20 e vou pesquisando até chegar aqui em 1. Imagine que eu vou pesquisar Moura. Moura tem hash igual a 22, então eu começaria do 22, não é? Olharia para o 0, olharia para o 1, e aí de repente teria um espaço em vazio. Isso significa que no espaço 2 em vazio não há nada armazenado e, portanto, Moura não está armazenado nessa tabela hash, porque caso ele estivesse, ele deveria estar justamente na posição 2 obrigatoriamente, que está vazia. Smith, por exemplo, eu calcularia o hash para Smith e dá 19. Nesse caso, diretamente eu já vejo que é um espaço vazio e também concluo que Smith também não está na tabela. Bem, repare então que para esses cenários aqui eu tive custos diferentes na pesquisa. Aqui eu tive custo 1, aqui eu tive custo 1, 2, 3, 4. Assim como em Evans, custo 1, 2, 3 e 4 e 5, desculpa, né? Em Evans o custo foi até maior, o que significa que a resolução da colisão por inspeção linear gera uma diferença no custo médio da busca para acomodar essa questão das colisões. E essa média, claro, é simplesmente a gente pode fazê-la pela soma dos números de acessos que você tem para achar cada um dos registros armazenados naquela tabela que usa inspeção linear pelo número de registros. Por exemplo, nesse exemplo, né, na verdade, nesse exemplo que a gente está vendo até aqui, para eu buscar Cole, eu teria um comprimento de busca 1. Para buscar Bates, que está na sua posição original, também teria um comprimento de busca 1. Adams, por sua vez, tem comprimento de busca 2, porque Adams, ao invés de estar no seu hash original, que é 21, reparem, ele se encontra no endereço 22, porque Bates já está ocupando o endereço 21, então eu tenho uma comparação, duas comparações para Adams, e Dean e Evans, Dean também tem comprimento 2 e Evans, por sua vez, tem comprimento 5 aqui para localizá-lo. Então, se eu fizer a média dos comprimentos de busca para para essa tabela, nessa situação, repare que eu tenho um custo de 2,2, o que é um pouco maior do que aquele custo fixo valendo uma, né, operação que a gente gostaria de ter. Bem, sem colisões, naturalmente, esse custo cairia para 1. Se eu tenho muitas colisões, o custo aumenta significativamente e tem pesquisas, artigos que mostram que, primeiro, as colisões estão relacionadas à densidade de carga. Então, à medida que a densidade de carga aumenta, esse comprimento de busca aumenta exponencialmente. A gente pode ver aqui, nesse exemplo aqui retirado de um artigo, que mostra que se você tem aqui até digamos assim, um fator de carga, uma densidade de carga ao redor de 70%, você está trabalhando com um comprimento médio de busca de valor 2, o que digamos que é algo razoável, mas a partir dos 80%, 90%, isso aumenta de uma forma bem mais significativa, partindo aqui para 4 a 5 de comprimento médio, ou seja, dobrando aí o custo da
busca da pesquisa por um valor na tabela. Então é por isso que vocês dá para entender agora também um pouco melhor essa recomendação do valor de 70 de densidade de carga. Porque daqui para cá você tem valores que, claro, estão crescendo, mas que estão bem mais próximos do ideal, que seria um custo médio de busca perto de 1. A segunda forma de resolução de colisão é a resolução por área de overflow ou pela técnica de baldes, hashing com baldes. A ideia é basicamente tornar cada endereço um espaço para armazenamento do que a gente chama de balde. E um balde é algo que armazena mais do que um registro. Então é um bloco de registros que corresponde ao endereço na minha tabela hash. E aí a minha função de hash guarda o endereço do balde, que por sua vez vai poder guardar mais de um registro. Então vamos ver esse exemplo aqui. Um exemplo de tabela hash usando balde, que o tamanho do meu balde é 3. Então imagine que eu estou guardando aí algumas informações dentro desses registros. Entre as informações que eu guardo, claro, está o nome aqui da pessoa e assuma que esse nome é a chave da tabela. E você guarda também dentro do registro agora o valor da sua função de hash, para indicar justamente qual é o endereço ao qual aquele registro dentro do balde está vinculado. Então eu teria essa organização aqui, então vejo que as colisões seriam resolvidas dessa maneira. Você colocaria mais de um registro dentro daquele endereço, mas tudo tem limite, então você poderia ter uma situação em que um nome de endereço 33, por exemplo, a ser inserido aqui teria a situação de não caber mais dentro desse balde, e aí, como lidar com isso? Você pode, claro, incluir a técnica de inspeção linear com balde, ou seja, eu posso usar as duas técnicas juntas. Então, como é que eu daí vou fazer a pesquisa? Eu vou verificar, né, primeiro no endereço original. Imagina que eu estou pesquisando o valor, o torres, a palavra torres. O hash de torres é 33, eu checo aqui no balde original, torres não está presente, aí eu continuo a pesquisa no balde de hash 34. Eu vou procurar no subsequente até chegar a um registro vazio, se for o caso, mas aqui não é, eu encontrei torres justamente no primeiro registro do balde 34. Tem também vários estudos que avaliam o desempenho do uso da técnica de baldes para resolução de colisões em tabela hash, e essa tabelinha aqui ilustra um pouco do que esses estudos mostram, que há uma relação, claro, entre o tamanho do balde e a densidade de carga da tabela com o número de sinônimos, ou seja, a porcentagem de colisões que você vai ter, e, portanto, de problemas no sentido de não poder armazenar de alguma forma aqueles registros. Então, repare que ao redor de uma densidade de carga de 70%, você tem um bom ganho quando você adota, por exemplo, um balde de um tamanho não tão grande, por exemplo, 5 aqui, você já cai para um percentual de sinônimos de 7% até 3% para uma densidade de 70%. Então você consegue aqui um compromisso legal, razoável, entre ocupação da memória e desempenho no sentido de poucas colisões, poucos registros sendo detectados como sinônimos. Bem, obviamente que essa tabela aqui mostra relações que não necessariamente são
levam a gente a uma conclusão única para qual é o tamanho ideal. Então, cada sistema pode ter particularidades que levem o projetista, o desenvolvedor da biblioteca para manipular tabelas hash para uma configuração ou outra, como por exemplo o tamanho dos buffers que o sistema pode gerenciar, restrições de memória e por aí vai. Então, isso tem que ser, claro, analisado caso a caso, com a melhor configuração, mas de todo modo, aquela recomendação de tentar se trabalhar nesse limiar de densidade de carga de 70% é sempre algo razoável. E uma coisa importante também a se lembrar é que quase sempre a gente vai acessar um balde para buscar somente um registro dentro daquele balde. Então, se a gente coloca baldes muito grandes, toda essa pesquisa dentro do balde vai ser perdida. A gente tem que considerar isso também, que é por isso que aumentar muito o tamanho do balde também vai gerar uma perda no tempo médio da busca. Outros aspectos de implementação, em especial do uso de baldes, é que a gente, claro, tem que primeiro lembrar que o tamanho da tabela tem que ser definido antes que ela seja preenchida e tem que permanecer fixa, porque isso leva, no caso, a definição, interfere na definição da sua função de hash. Enquanto ela for utilizada, a mesma função, o tamanho da tabela tem que permanecer fixa. Em termos da estrutura do balde, é importante você colocar um contador do número de registros armazenados no balde, porque isso também facilita a sua pesquisa dentro dentro do balde pelos registros, para você não precisar eventualmente fazer comparações, pesquisas desnecessárias. Naturalmente, quando você inicializa a tabela, é importante você criar a tabela com os baldes todos vazios e os computadores zerados. E óbvio que o tamanho do balde também tem que ser pré-determinado e tem que permanecer fixo enquanto a tabela está sendo utilizada. E aí, um outro aspecto de implementação, trabalhando com, agora em específico, voltando para falar um pouco do trabalho com expansão linear, seja expansão linear associada a balde ou não, é a questão da eliminação de registros na tabela hash. Então, imagine aqui que você tem essa sequência de registros sendo inseridos, Adams no hash 5, Jones no hash 6, Morris seria no hash 6, só que já está ocupado por Jones, então ele vem para o 7, Smith seria no hash 5, está ocupado por Adams, que está ocupado por Jones, que está ocupado por Morris, vem para o endereço 8. Muito bem, então aqui eu estou inserir os elementos, aí imagine que eu vou excluir Morris. Eu poderia simplesmente retirar daqui do registro 7 conteúdo de Morris, marcar como vazio, por exemplo, e aí imagine que eu fosse fazer a pesquisa pelo registro Smith. O que ia acontecer? Smith tem hash 5, eu pesquisaria aqui, não está. Pela inspeção linear iria para o próximo, não está. Pela inspeção linear iria para o registro 7, ou o registro 7 está vazio. Bem, então, Smith não está presente na minha tabela. Seria a conclusão do meu algoritmo de pesquisa, porque a gente viu momentos atrás aqui nessa mesma videoaula que a gente faz a pesquisa por um registro numa tabela que usa inspeção linear a partir do seu hash e nos endereços subsequentes até encontrar o registro de fato ou até encontrar um registro vazio. Se há um registro vazio, significa que ele não estaria ali presente naquela tabela. Então veja que a eliminação aqui de Morris gera esse problema, geraria esse erro, esse equívoco na conclusão da operação de busca. Como eliminar isso? Como resolver essa questão? A gente vai usar um conceito de lápide. Eu vou substituir um registro eliminado por uma marca
que indica que aqui havia um registro naquela posição. E aí a pesquisa continua caso eu encontre uma lápide, ou seja, a lápide é um espaço que já foi de um registro que agora está disponível. É diferente de um espaço que seria vazio, nunca antes ocupado. Então, dessa maneira, eu delimito, né, uma segunda forma aqui de registro, tipo de registro, além do vazio, agora a lápide. E aí a pesquisa por Smith continuaria de Adams para Jones, lápide chegaria na posição 8 em Smith. Uma observação aqui é essa daqui, né? Você só insere uma lápide quando o próximo registro está ocupado, ou é uma lápide, inclusive, porque as lápides elas sempre têm que estar delimitadas por registros ocupados ou por lápides também. Se você tiver, por exemplo, a eliminação de Smith aqui, imagina que depois é um registro vazio, eu posso já marcá-lo diretamente como vazio, sem problema nenhum. Não teria nenhuma intercorrência nisso. Claro que outra observação além dessa é que isso, no caso da remoção, essa sutileza aqui, e no caso da inserção, a gente tem que também inserir o elemento seja numa posição vazia, ou seja, numa lápide. Agora eu posso também usar as lápides para inserir informações dentro dela também. Bem, mas veja que à medida que eu vou inserindo, removendo elementos numa tabela com inspeção linear e que usa lápides, eu vou aumentando a distância, digamos assim, entre os registros que estão de fato gravados na minha tabela. E, portanto, eu vou aumentar o tamanho da busca por um registro qualquer na minha tabela hash. Quais são as formas para melhorar, para voltar a ter um tamanho médio de busca adequado? Eu posso, de tempos em tempos, fazer um algoritmo de reorganização, trazendo os registros adiante da lápide para o endereço original. Isso já em nível local, né? Encontro uma lápide e só puxo os registros imediatamente subsequentes. Eu posso também fazer uma varredura completa disso, ou, claro, há ainda outras técnicas de resolução de colisão, além da técnica de inspeção linear, usando lápides. A outra técnica, inclusive, que falta a gente falar aqui, é a resolução de colisão por encadeamento em área separada. O que vai mudar aqui? Eu agora tenho a tabela original, que eu chamo de área de endereçamento primária, que tem lá os seus N endereços, e eu tenho uma segunda área de memória, chamada de área de overflow, que é para colocar os sinônimos, aqueles que não couberam nos N endereços devido à colisão. E aí, essa área de sinônimos, ela pode ser estruturada na forma de uma lista encadeada. Então, vejam aqui, por exemplo, imaginem que primeiro eu insiro Adams, Adams vem aqui para o endereço 20, depois eu insiro Bates, Bates vem aqui para o endereço 21, e aí eu quero inserir Coles. Coles deveria vir aqui também de novo para o endereço 20, mas Adams já ocupa, então o que eu faço? Eu venho aqui e marco o apontador da área de overflow, indicando então que eu vou guardar um registro que colidiu com Adams no endereço 0 da área de overflow, que está aqui. Coles é colocado no endereço 0 da minha área de overflow. Em seguida, eu quero inserir Dean. Dean também deveria vir aqui no endereço 21, mas Bates já ocupa, então, seguindo a mesma ideia, eu vou colocar Dean
na minha área de overflow. A área de overflow já está ocupada por calls. Então eu vou para o próximo endereço na área de overflow, que é 1, e aí eu vinculo Bates nesse endereço 1, de tal maneira que já se sabe que há um outro registro além de Bates no endereço 21 e ele está no endereço 1 da área de overflow, que é aqui o meu registro DIN. Seguindo a mesma ideia, imagine que eu quero inserir Evans na posição 24. Evans não tem problema nenhum para ser inserido aqui na posição 24. Ele não tem registro colidindo, então veja que o endereço na área de overflow é deixado com um valor inválido, por exemplo, -1. E aí imagine que eu quero inserir Flint. Flint, de novo, teria que ser inserido no endereço 20, mas o endereço 20 está Adams, então de Adams eu consulto o próximo endereço disponível na área de overflow, que é o endereço de Coles. Coles, claro, está ocupando esse endereço, então eu olho para o ponteiro no registro de Coles para o próximo endereço disponível, que é, no caso aqui, o endereço de Flint. E é nele que eu insiro Flint e marco como próximo endereço na verdade, de registro sinônimo a Flint -1, porque não há mais nenhum, não houve nenhuma colisão até o momento. Então veja que através dessa estrutura de ponteiros, de informação dos endereços dos próximos na lista ligada, eu tenho uma organização dos registros que colidem a partir da área primária. Então, a partir da área primária, eu consigo consultar todos os registros que colidiram naquele endereço de hash e, se for necessário, eu faço a pesquisa deles na área de overflow. Uma outra forma de enxergar essa implementação é através dessa figura aqui, que faz, ao invés de fazer duas áreas no formato de tabela, faz uma área no formato de uma tabela, de um array, cujos elementos desse array são apontadores, são cabeças para as listas ligadas, como vocês podem ver aqui. Então, cada vez que há uma colisão, por exemplo, K1 e K4 aqui são chaves que colidem para o mesmo endereço hash aqui, eu insiro cada uma das chaves dentro da lista ligada que parte desse endereço hash. Então, você pode justamente implementar uma tabela hash com resolução de colisão por meio de encadeamento, nada mais como um array ou um vector de listas ligadas, em que justamente cada elemento do array, do vector, é nada mais do que um ponteiro para uma lista ligada que se inicia naquele determinado endereço guardado dentro do array. Outra opção, de novo, é mesclar, claro. Você mesclar a estratégia de balde, que vai fazer um armazenamento em memória contígua, mas compacto e eficiente para o caso dos acessos. E caso ele lote, aí sim você coloca ponteiros, assim como estão aqui, né? Imagine então que aqui fosse um balde e aqui depois, lotando esse balde, você tem o ponteiro para a área de overflow. E aí nessa área de overflow você tem as estruturas de listas ligadas para as demais colisões. Enfim, todas essas são estratégias que permitem resolver de maneira razoavelmente boa o uso, a questão das colisões nas tabelas hash e garantem, digamos assim, um custo computacional médio que não vai ter dependência com o tamanho da tabela, que isso que é o fundamental. Ainda que você não tenha um custo médio da busca de um endereço por pesquisa, por operação,
que isso fique numa constante aí, 2, 3 endereços por operação, repare que isso vai ser um desempenho muito bom, muito mais eficiente do que algo que está diretamente atrelado ao número de elementos, ao número de registros, como a gente viu nas operações com a árvore binária de busca ou com arranjos lineares, em que no melhor dos casos você tem o log do número de elementos como o custo computacional da busca. Então, enfim, é isso, são essas as considerações que gostaria de passar para vocês nesse vídeo e que, por sua vez, é o vídeo final aí desse tópico de número 8. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.